Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse instante. Mais Palavra de hoje que está aqui em Atos, no capítulo de número 21. E o versículo é este, 39. Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Paulo respondeu: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Uma coisa que nós precisamos ter na ponta da língua é a resposta: quem nós somos? Será que se alguém perguntar para você quem você é, você sabe responder? Será que se alguém perguntar para você qual é a sua identidade em Cristo, você sabe responder? Será que se alguém perguntar qual é o seu propósito ou qual o propósito de Deus para com a sua vida, você sabe responder essa pergunta? Porque é bem comum nós andarmos perdidos até Jesus nos encontrar. Eu me lembro bem, não é, do meu próprio exemplo. Até Jesus me encontrar, eu achava que era apenas trabalhar, ter uma casa, uma família e acabar nisso mesmo. Mas depois que eu entreguei a minha vida para Ele, eu fui entendendo qual era o propósito dele, moldando a minha vida à palavra de Deus. Eu encontrei um propósito. E eu encontrei também aquilo que era a identidade que Jesus sempre teve para a minha vida. Eu fui me moldando a ela, eu fui escolhendo viver aquilo que o Senhor escolheu para mim. Porque o Senhor já escolheu, é uma verdade, mas eu posso escolher viver outra coisa. E quando eu compreendo o propósito, eu compreendo quem eu sou em Cristo, qual é a identidade que Ele implantou dentro de mim, eu vou viver a vontade dEle. Porque do contrário eu não vou conseguir a vontade dEle. A Bíblia diz, os caminhos de Deus são perfeitos. Mas quando eu não me encontro em Cristo, eu não me encontro na palavra, o caminho pode ser perfeito, mas eu não consigo andar no caminho. Vai ser sempre uma luta constante. Eu faço algo que eu não posso, vem o sentimento de culpa. Eu faço algo que eu não quero, mas é da palavra, não sinto prazer. Então o que acontece? É uma confusão de personalidade, uma confusão de atitudes, é um pé no mundo, outro pé na igreja. Mas quando, como Paulo, eu consigo dar uma resposta, ele sabia quem ele era, ele sabia de onde que ele tinha vindo e ele sabia para que ele estava ali, que é o mais importante. Ele falou: rogo-te que me permitas falar ao povo. Ele sabia que o propósito de Deus para com ele era anunciar o evangelho de Cristo, mas ele sabia de onde que ele veio, ele era judeu, qual era a raiz, de qual cidade. Ele sabia, sim, é importante você saber a sua origem familiar, espiritual, histórica, geracional, de localização, saber de onde que o Senhor te tirou, lembrar de onde que Ele te tirou, mas saber também qual é o propósito de Deus para com a sua vida. Lá em Eclesiastes 3:1 fala que há um propósito específico para um tempo determinado e eu preciso entender qual é esse propósito. E um dos propósitos de Cristo para com a nossa vida é que a gente venha se tornar discípulo dele. Porque discípulo de Cristo você pode ser sendo casado, sendo solteiro, sendo profissional de qualquer área, sendo empresário de qualquer área, não sendo voluntário, missionário, pastor, apóstolo, cantor, mas eu preciso entender que eu tenho que ser um discípulo. E quem é o discípulo? O discípulo é aquele que permanece. Olha o que está escrito em João 8:31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Falou para todo mundo que tinha crido, acreditado nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ele falou para todo mundo que aceitou Jesus. Falou para todo mundo.
Falou assim, se vocês permanecerem na minha palavra, sim, vocês estão dando prova que são meus discípulos. Se vocês não permaneceram, será só um momento emocional. E tem muita gente dentro das igrejas que vive somente esse momento. Qual momento? De ter feito uma oração, entregou sua vida para Jesus, é crente, religioso, está dentro de uma religião, mas não permanece na palavra. O que é permanecer na palavra? Praticar a palavra. O praticante, ele é discípulo de quem o ensinou. Logo, Jesus passou a ser Senhor, Salvador e Mestre. Então, eu preciso entender que há um propósito. Qual o propósito? Eu ser discípulo. Eu ser discípulo de Jesus quer dizer eu ser um cristão e fazer de acordo com Ele me mandar fazer. É o que a gente vê na vida de Paulo. Paulo, ao encontrar-se com Jesus, tudo foi novo na vida dele. Às vezes nós estamos dentro da casa de Deus, mas nada é novo. Os hábitos são os mesmos, porque apenas estamos inseridos num contexto religioso. E se acontece alguma coisa, nós temos uma crise de identidade, entra numa depressão, porque depressão não significa que a pessoa não tem Deus, é verdade. Não significa que a pessoa está endemoniada, é verdade. Significa que é sim uma doença, sim, precisa ser tratada, mas eu tenho que compreender um pouco por que chega, qual é a raiz. Às vezes a raiz da depressão foi a falta de propósito, a falta de ter se encontrado. E como que nós vamos nos encontrar? Olhando para a palavra de Deus, olhando para o aspecto, salvífico que Jesus tem na nossa vida, porque Ele veio, se revelou a nós, mas ainda não nos levou. Quer dizer que Ele tem um propósito. Como mãe, como pai, você precisa encontrar qual é o propósito de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, por ele saber o propósito, ele estava ali naquele contexto, ele falou, preso, ali, ele falou, eu quero falar ao povo. O que Paulo ia fazer, mesmo correndo o risco de perder a vida aqui na terra? Fazer o que ele foi chamado para fazer. E o que ele foi chamado para fazer? Falar de Jesus. Qual é o propósito de Deus para com a sua vida? É ser um discípulo. E como discípulo, ele vai te dar profissões. Como discípulo, ele vai fazer com que aconteça muitas coisas na sua vida. Mas só vai acontecer de forma plena, você será um bem-aventurado, a palavra de Deus fará a diferença na sua vida se você tiver esse coração de discípulo. No capítulo 20, no versículo 22, está escrito, e agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá. O apóstolo Paulo era verdadeiramente um discípulo. Ele sabia, qual era a identidade, quem ele era em Jesus. E ele disse, o Senhor está me mandando para Jerusalém, eu não sei o que vai acontecer lá. Sabe? Às vezes pessoas, elas começam a ir até os profetas, começam a ir até as pessoas que dizem ter bola de cristal no mundo gospel, para saber o dia de amanhã. Mas esse não é o discípulo. O discípulo é aquele que, se o Senhor quiser revelar o dia de amanhã, o Senhor vai levantar pessoas, vai dar sonho, vai te dar visão e você vai saber sobre o dia de amanhã. Mas se Deus não quiser te contar, apenas te enviar para fazer algo em algum lugar, o discípulo é esse que vai obedecer sem saber exatamente qual o resultado que vai chegar. Creia nisso. Então é importante você se autoconhecer, você conhecer ali aquilo que Deus tem para você, porque você vai se aprofundar naquilo que Deus tem para você. Você vai não ter crise de identidade, pelo contrário, você vai assumir a sua identidade. Eu sou um cristão colocado aqui nesse templo para fazer isso, isso e isso para o Senhor Jesus. Aleluia! Com esse coração, sem saber na verdade o que vai me acontecer. Versículo 23, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, falou Paulo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha como que ele sabia o propósito, como que ele sabia para que ele estava ali.
E eu volto a perguntar, você sabe qual é o propósito? Você sabe qual é a sua identidade em Cristo? Você sabe que como discípulo você tem uma carreira? Você está se preparando? Você tem imitado o seu mestre? Ore e busque a direção de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz nesse instante. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.